Olha, hoje nós estamos abordando um tema muito importante. Eu sei de gente que está apavorada com essa coisa de Revolução 4.0. Vai acabar a minha profissão, mas surge outra, né? A vida é assim mesmo, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, não é? Estamos recebendo o professor Lincoln Friesman, ele é coordenador do curso de Inteligência Empresarial da FAP e está aqui nos falando sobre profissões de 2019. Já estamos aí em plena transformação do mundo para essa revolução industrial, a quarta. E uma transformação muito importante. Essa transformação ela envolve não só o uso da tecnologia, mas a mudança de como a sociedade se relaciona com ela. Então, se há 25 anos, 30 anos atrás, a relação com a tecnologia era uma relação distante, seja pela questão do acesso, seja pela questão do conhecimento, hoje ela é inerente à sociedade humana. Ou seja, as pessoas elas estão quase o tempo todo conectadas. O brasileiro, por exemplo, no ranking entre as três populações mais conectadas na internet no mundo, nós estamos entre os 3 primeiros. Ou seja, o brasileiro gasta em média mais ou menos de 6 a 8 horas por dia conectado na internet. Então você imagina como é a tecnologia na vida hoje de um cidadão que está buscando ou uma recolocação profissional ou que já está trabalhando, mas acompanhando as mudanças de mercado e por aí vai. Agora você vê, né? A pessoa quando vai atingindo mais idade, às vezes fica meio refratária à alta tecnologia. Eu convivi muito com o ministro Evandro Lins e Silva, porque fomos conselheiros federais da OAB, e ele tinha uma simpatia muito grande por mim, eu bem mais jovem, lógico. O ministro Evandro nunca mexeu num computador. Ele fez o impeachment do Collor numa máquina Remington, queixo duro. Eu falava, ministro, não, esse negócio de computador comigo... Mas ele tinha uma capacidade tão grande que eu acho que essa coisa de ser refratário à alta tecnologia não o afetou em termos de prejuízo. Tem gente que vale quanto pesa, né? Talvez naquele momento em que nós vivíamos numa sociedade onde o uso da tecnologia ainda estava muito distante das relações humanas, o cenário da capacidade dele intelectual, de análise, de refletir, de responder sobre determinadas demandas de forma mais manual, não atrapalhava o exercício da função. Mas se a gente pensar hoje, por exemplo, no contexto judiciário, ou no contexto global em que nós vivemos, a tecnologia ela facilita e facilita muito, porque ela agiliza os processos e faz com que as pessoas tenham um tempo de resposta mais veloz, que é o que no fundo nós queremos. Quando você entra, por exemplo, num site na internet e faz uma pergunta qualquer, o tempo médio de velocidade o Google... Pimba. Segundos. Então, você imagina não usar isso a seu favor. O jovem tem mais coragem de se bater nisso, acho que até porque ele não paga o conserto quando o negócio não dá certo, né? Quem paga é o pai. O que a gente pode dizer para o jovem com relação a essa alta tecnologia, que eu acho que ele já tem uma facilidade maior do que o cabeça coroada aqui. O jovem nasceu com a tecnologia, né? Enquanto na década de 80, 90, nós estávamos pensando em como nós íamos nos conectar e que nós tínhamos que nos conectar, por exemplo, na sexta-feira, a partir da meia-noite até segunda-feira, às 6 da manhã, para pagar um único pulso pela conexão e ninguém mais na sua casa podia usar o telefone, hoje o jovem já discute a velocidade da internet. Então, é inimaginável você pensar que numa instituição, num serviço público, na rua, você não consiga se conectar. Então, o jovem ele tem uma facilidade maior. Agora, como tudo, é importante ter um certo comedimento, porque se não houver esse equilíbrio por parte do jovem no uso dessas tecnologias, a gente também vai ver uma parte dessa população perdendo ou envelhecendo mais rápido do ponto de vista de relacionamento humano. Aliás, por falar nisso, né, uma das profissões que tem agora também com essa coisa de uso da máquina, do computador, da tecnologia, está no jogo. Tem guri ganhando a vida, né, nesses jogos aí, demonstrações de painéis e coisa e tal, e ganha. Se ganhar a partida de futebol, ganha um dinheiro. Ganha. Eu vi uma reportagem recente que me chamou... É uma profissão nova para 2019. Sim, são esses jogadores de jogos virtuais, né, como eles chamam. Mas eu vi uma entrevista recente que me chamou muito a atenção, um menino de 13 anos no sul do Brasil, que cansado de acompanhar os pais na época de compra de material escolar, porque tinha que ir em um monte de papelaria para poder fazer, preço. Ver aonde ia comprar, quanto ia custar, ele falou, não,
meu pai e minha mãe estão perdendo muito tempo, tinha que ter um lugar onde a gente fizesse isso que eu não precisasse nem sair de casa. Esse menino desenvolveu um aplicativo, esse aplicativo reúne o preço de todas as papelarias da cidade e a partir daí você já sabe para onde você vai comprar e vai gastar menos tempo. E pode até fazer a compra de casa. E faz a compra de casa. Esse menino, ele é o responsável pela empresa que tem aproximadamente 30 programadores trabalhando com ele. E ele é basicamente o presidente dessa pequena startup que ele mesmo criou com base numa necessidade que ele viu e numa oportunidade que, de repente, de um desejo de não perder tempo, virou uma chance de ganhar dinheiro. Quer dizer que, então, a pessoa que desenvolve aí um conhecimento de engenharia da computação e também desenvolve a programação, vai ter aí uma chance de sobrevivência nessa Revolução 4.0 com mais vanguarda, mais possibilidades? Com muito mais vanguarda, com mais possibilidades, porque ele consegue incluir na gestão da formação dele o uso dessas tecnologias que estão chegando. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar em projetos, quando eu vou trabalhar em sistemas de produção, todos os sistemas são extremamente inteligentes e muitos começam, por exemplo, a usar a inteligência artificial. Vou te dar um exemplo de uma profissão. Quando você tem dentro de uma companhia um profissional na área de recursos humanos, uma pessoa que cuida do capital humano, que normalmente quando vai contratar um novo funcionário, ele faz um processo de seleção. Então ele vai entrevistar várias pessoas e vai definir quem é o candidato que vai ser aprovado. Nós já temos hoje sistemas inteligentes que fazem todo esse processo. Ou seja, eu não preciso mais de alguém para poder sentar, conversar, gastar luz, ar-condicionado, energia, tempo, porque eu tenho sistemas inteligentes que fazem todo o processo e te dão um parecer final daquele candidato. Eu estou me lembrando agora de um médico do trabalho que, mediante um questionário respondido pelo pretendente do emprego, ele dava o laudo com precisão do que o cara tinha, se ele tinha condições de trabalhar naquela empresa, tudo a ver, né? Facilita a vida também. Com toda né? certeza. A diferença é que agora quem vai fazer isso é o robô. Ou, quando a gente pensa em robô, não é aquele robô do filme, do desenho, que vai andar ali falando daquele jeito. É o sistema da tecnologia da informação, que é um sistema inteligente que vai criar todos esses mecanismos para facilitar esses novos relacionamentos. Professor, para concluir, eu queria que o senhor falasse para nós aqui sobre assertividade, né, com relação a escolhas, assertividade em busca de algo que dê certo no mercado. Perfeito. Então, primeira coisa importante, né? A palavra assertividade é uma palavra que vem do grego, que significa acerto. Então, se eu estou falando em assertividade, eu estou dizendo que eu quero acertar mais. E a escolha da profissão ou a escolha da função que você vai ocupar no mercado de trabalho, ela precisa seguir duas prerrogativas muito importantes. A primeira é você gostar do que você faz, porque nós temos uma quantidade de profissionais das mais diferentes áreas hoje que são infelizes com o trabalho. E a segunda é estar aberto para a tecnologia, se permitir aprender, reaprender e desaprender. Essa talvez é a trilha mais importante na evolução do homem. Professor Lincoln Ferosland, eu acho que nós passamos coisas muito importantes para o telespectador. O pessoal da produção está dizendo aí que tem muita gente pela internet fazendo questionamentos, participando. Não deu tempo para passar as perguntas, mas eu vou convidar o senhor a voltar. Vai ser um prazer. Vai ser muito importante para nós conversarmos com o professor Lincoln Ferosland, que é coordenador do curso de Inteligência Empresarial da FAAP e esteve conosco aqui, nos brindando com os seus conhecimentos.